Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências. Meu nome é Rafael, serei o professor dessa disciplina ao longo deste ano letivo de 2021. E eu espero que a gente tenha uma boa relação durante o ano, que a gente consiga sanar todas as dúvidas, que o ano letivo de 2021 seja bem melhor que o ano de 2020. E se a gente errar, a gente vai acertando as pontas, mas o importante é ter esse interesse de ensinar e aprender. Bom, nosso primeiro assunto da disciplina será o ensino de ciências, né, já que durante todo o ano letivo vamos trabalhar em cima desta pauta. Só para vocês terem conhecimento, a ementa da disciplina, ela está alicerçada num currículo antigo, né, ainda da educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais, e por essa razão a gente utilizará esses conteúdos mais como elementos de avaliação, ou seja, quando a gente for elaborar um plano de aula, quando a gente elaborar uma aula prática, então a gente vai focar nesses tipos de conteúdo. Durante nossas aulas, eu vou focar mais na metodologia e prática no ensino de ciências. Então, trazendo algumas teorias, algumas metodologias alternativas, propondo trabalhos em que vocês coloquem em prática aquilo que vocês estão aprendendo e correlacionando com esses conteúdos básicos da disciplina. Aqui, né, tem uns slides com meus contatos, então a gente vai utilizar o WhatsApp para dúvidas rápidas. O que são dúvidas rápidas? São aqueles tipos de dúvidas em que você já tem uma resposta pré-concebida, ou sim, ou não, ou letra A, ou letra B, enfim. São dúvidas bem rápidas e pontuais, daí a gente utiliza o WhatsApp. Caso sejam dúvidas mais complexas ou entrega de trabalhos, vocês podem utilizar o e-mail 735.4@prof.sed.sc.gov.br. E a disponibilização de materiais e atividades vai ser feita via Classroom. Bom, no entanto, a aula de hoje ela é um pouco especial porque o Classroom ele ainda não está disponível para postagem de atividades, então eu vou colocar primeiramente este material nos grupos de WhatsApp, que já me inseriram hoje, né, para agilizar o processo, mas aqueles alunos que não têm acesso, não se preocupem que a gente não vai prejudicar ninguém. A gente vai esperar tudo se normalizar para a gente conseguir dar sequência nesse processo. Mas para aqueles que já quiserem ir adiantando o material, está aí. Então, eu começo a nossa aula fazendo uma pergunta, duas perguntas, na verdade, para vocês. O que é uma escola puxada em ciências? E o que é mais relevante ao ensinar ciências? Essas duas perguntas, pessoal, eu quero que vocês respondam no caderno de vocês, porque quando a gente tiver nosso momento de socialização, seja no ensino presencial ou via Meeting, que a escola ainda pode oportunizar essa possibilidade, a gente vai debater sobre o assunto. Então, é muito interessante que vocês tenham essa percepção do que é uma escola puxada em ciências e o que é mais relevante a ensinar ciências. E aqui nesse slide eu coloco alguns tópicos para a gente refletir sobre. Será que é mais relevante ensinar ciências ao produzir um conhecimento pessoal sobre os conceitos? Ou compreender conceitos científicos, interpretando seus enunciados e sabendo expressá-los em outros termos? Ou conhecer um enunciado de conceitos científicos e os meios de tratar dados concretos? Será realizar julgamentos a partir de observações próprias ou utilizando critérios estabelecidos? Ou aplicar conhecimentos em situações concretas, levando em consideração elementos teóricos e dados da realidade? Ou, por fim, analisar formulações teóricas de conceitos científicos, sendo capaz de perceber limites de sua validade? Então, a partir disso, a partir dessa reflexão, a gente precisa tentar responder essas duas perguntas. Será que é mais relevante, por exemplo, produzir um conhecimento pessoal sobre conceitos? Então, a escola puxada em ciências, o que ela deveria fazer para atingir esse objetivo, que é produzir um conhecimento pessoal sobre os conceitos? Seria criar cartazes com imagens, ou criar alguns memes, fazer com que os alunos produzam vídeos sobre conceitos, enfim, eu quero que vocês respondam nessa linha de perspectiva, certo? Bom,
A educação científica e tecnológica, ela é uma ferramenta cotidiana, né? E ela está associada a um conjunto de conhecimentos que facilitam os homens e mulheres a fazer uma leitura sobre o mundo onde vivem, principalmente o mundo tecnológico, social e também biológico que representa a nossa espécie. Daí nós temos uma ramificação, a alfabetização e o letramento científico. Para alguns autores, a alfabetização e letramento científico uh, são sinônimos uma coisa da outra. Para outros autores, a alfabetização científica seria o domínio da nomenclatura científica e da compreensão dos termos e conceitos, enquanto o letramento considera as habilidades e competências necessárias para o uso dessas informações, nem sempre considerando a questão social. Ou seja, quando um aluno é alfabetizado cientificamente, ele consegue dominar conceitos mesmo que por repetição, mas isso não quer dizer que ele compreende esses conceitos na íntegra. Por exemplo, um aluno, ele pode saber que a Terra é geóide, certo? Mas, se eu mostrar para ele três figuras, uma figura circular, outra uma figura oval e uma figura deformada, será que ele vai saber reconhecer o que é geóide, o que é um círculo, o que é um formato oval? Será mesmo que ele tem essa compreensão que o formato da Terra é que está envolvido com a formação do dia, da noite, é que está envolvido com a formação das estações do ano, que está envolvida com a formação de biomas, que também está envolvido com a luminosidade solar, enfim, são N processos que se correlacionam ao longo do ensino e aprendizagem. Então, a educação científica e tecnológica, ela é baseada, sim, em conceitos concretos, em que esses conceitos, eles vão sendo aprimorados ao longo do tempo. A utilização de conceitos dentro da ciência, ela é mais como um código de compactação. Por exemplo, biologia, né? Biologia é um termo que significa estudo da vida. Então, eu junto palavras gregas, né, ou latinizadas, ou no latim, assim por diante, para unir uma palavra que seria do tamanho de uma frase, por exemplo, né? Ou podemos citar também ali a epistemologia, que é o estudo da origem do conhecimento científico. Então, percebam, essas pequenas palavras, elas facilitam na hora da gente organizar um conhecimento que é acumulado. Porque o conhecimento científico é um conhecimento acumulado ao longo das gerações. O conhecimento científico, ele transforma a nossa sociedade ao mesmo tempo que ele é transformado ao longo do tempo. Por exemplo, as características tecnológicas de hoje nos permitem que a gente faça uma aula remota ou promova um ensino híbrido, certo? Que seria presencial misturado com um online. Porém, há 100 anos atrás, quando nós tivemos a pandemia de gripe aviária, ou gripe espanhola, nós não tínhamos essa tecnologia. As escolas tiveram que fechar e não deram continuidade para o seu processo de ensino e aprendizagem. Hoje em dia, nós temos uma alternativa, por mais que a gente ainda esteja pisando em terreno desconhecido, a gente já tem uma alternativa para não deixar que isso pare, né? Então, isso é só uma das questões que envolvem as características tecnológicas do nosso tempo. Outra questão que a gente pode colocar também é a edição genômica. Daqui 20, 30 anos, será comum nós termos super-humanos e humanos normais. Quem são esses super-humanos? São bebês projetados no laboratório que aumentem ou né, que tiveram as suas habilidades psíquicas, suas habilidades físicas aprimoradas através da genética ou através da engenharia genética. Hoje já é possível esses tipos de processos. Então, daqui uns 20, 30 anos, nós já teremos essa distinção muito grande. Ou seja, as características científicas e tecnológicas do nosso tempo, elas provocam disrupturas sociais e culturais. O que são disrupturas sociais e culturais? São mudanças no paradigma da sociedade, no pensamento coletivo. Por exemplo, digamos que a gente sempre acreditou, e a ciência até o momento tinha provado, que nós conseguimos enxergar somente três tipos de cores, que é vermelho, azul e verde, certo? A partir dessas três cores primárias é que a nossa retina, a nossa íris,
né, o nosso conjunto do sistema da visão, consegue formar uma imagem com várias cores, certo? Mas digamos que a ciência hoje tenha descoberto uma terceira cor, sei lá, violeta. Então, a partir de hoje, a gente tem que começar a acreditar nisso? Não, a gente precisa de uma série de experimentos, análises, testes, até a gente se confirmar que essa hipótese realmente é verdadeira. Se essa hipótese realmente é verdadeira, daí sim a gente começa a conjecturar que isto é válido e que isto é real. O letramento científico está na Base Nacional Comum Curricular, né? Então ele está de forma intrínseca no planejamento, né? No currículo novo, tanto ali do educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, e também agora na reforma do novo ensino médio. Se a gente for parar para analisar aqui na casinha, né, do letramento científico, a gente vai ver que o letramento científico ele serve para compreender e interpretar o mundo no âmbito natural, no âmbito social e no âmbito tecnológico. Então, o nosso mundo ele sofre por transformações que está sob o aporte da ciência, né? E consecutivamente a nossa sociedade ela também entra aqui, ó, que daí a gente tem que considerar o fator político, né? A democracia, no caso, o fator jurídico, né? Qual é a legislação empregada nisso e o fator também inclusivo, que são para abranger as diferenças, as diversidades do nosso planeta, ou mesmo restringindo do nosso país. E com isso, né, o letramento científico ele acaba contribuindo com o exercício pleno de cidadania, capacitando o aluno, né, na sua formação integral. O que é a formação integral? Seria a formação em todas as dimensões de existência do meu aluno, desde a sentimental até a profissional. Então, a alfabetização científica é aprender ciências, aprender a fazer ciência e aprender sobre ciência. O conhecimento científico ele está baseado no método científico. O método científico ele segue algumas etapas importantes, que são a observação de um fenômeno, a elaboração de perguntas, a elaboração de hipóteses, o compartilhamento do conhecimento, a análise dos dados, realização de testes, experimentos e assim por diante. A ordem certinha dessas transformações está bem aqui, ó. Observação, a formulação de hipóteses, né, as perguntas, onde elas estão, o refinamento dessas perguntas, eu testo essas perguntas com base de experimentos, cálculos matemáticos, enfim, e eu começo a agrupar os resultados, fazer análises, comparar, e quando estiver tudo, né, verificado, que eu sei que aquilo é real, então eu compartilho essa informação. É a mesma coisa, por exemplo, para o desenvolvimento de uma vacina. Aqui no quadro, a gente está vendo que a primeira observação é as pessoas começaram a ficar doentes. Daí a gente se pergunta, por que as pessoas ficaram doentes? Bom, na elaboração de hipóteses, as pessoas já sabem mais ou menos de onde vêm as doenças, de algum micro-organismo, seja bactéria, ou vírus, ou protozoário, e a partir disso a gente vai correlacionando os sintomas que as pessoas apresentaram com esses tipos de micro-organismos existentes. Bom, a gente não sabe qual é que é, então a gente vai ter que fazer uma análise mais profunda, uma análise genética, e começar a comparar com o nosso banco de dados de informações já pré-existente e comparar com esse banco de dados de informações novas, que foi o caso, por exemplo, da descoberta e a descrição do genoma da COVID-19. Do vírus causador da Covid-19, que seria SARS-CoV-2. Então, para isso foi realizado testes, experimentos e assim por diante, foi analisado os resultados e depois compartilhado na rede mundial de computadores ou, enfim, nas grandes instituições. Então, lá na BNCC, voltando, nós temos algo chamado competências, né, que é para o ensino fundamental, para todo o ensino fundamental, desde lá das séries iniciais até as séries finais. São 8 competências, que é compreender a ciência da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Ou seja, talvez tudo que a gente sabe hoje sobre o mundo natural, ele mude amanhã. Então, a gente precisa ter essa mente aberta para, sim, desconsiderar uma teoria que já foi talvez comprovada
e revalidá-la de acordo com as características do nosso ambiente atual. Pode ser que, lá no passado, a homossexualidade tenha sido considerada ciência porque as ferramentas científicas atreladas ao diagnóstico de doenças apontavam aquilo como uma doença. Os diagnósticos atuais, que são mais profundos, no caso de a nível de partículas, onde a gente consegue ver ossos, consegue ver tecidos, consegue analisar células, enfim. Nesse conhecimento mais aprofundado, isso não entra como uma patologia, mas não entra como uma doença, e sim como uma dimensão da sexualidade humana, certo? Número 2, compreender conceitos fundamentais, estruturais, explicativos da ciência da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos de investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Os dois principais assuntos emergentes no século XXI está cercado por sustentabilidade e ética. Todas as tecnologias e desenvolvimento científico atual está associado a esses dois temas, esses dois assuntos que cercam, né, todas as ciências. A sustentabilidade, devido, né, à extração de recursos do nosso planeta, então a utilização de energias mais renováveis, a utilização, por exemplo, de técnicas mais sustentáveis, tecnologias mais eficientes, né? Na ética, o que eu posso, até onde eu posso manipular a vida? Será que seria correto eu manipular material genético de um animal com um ser humano? E para que fim seria? Será que seria correto eu criar uma nova espécie humana superior à espécie atual? Bom, isso também entra em assuntos éticos. São tudo assuntos que o desenvolvimento científico e as características tecnológicas do nosso tempo nos permitem debater hoje, né? Inclusive, existe um movimento filosófico chamado transhumanismo, que é aquele movimento de aprimoração da espécie humana, do corpo humano, seja através da engenharia genética, ou seja através da engenharia de materiais, ou seja, de nanomateriais, nanotecnologia, produção de partículas robôs, né, para pegar e aprimorar o nosso corpo. 3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos da ciência da natureza. Aqui é interessante porque entra uma parte tanto de gráficos, análise estatística, e que a gente pode observar essa correlação entre o mundo natural, social e tecnológico. Por exemplo, a dependência tecnológica. Esse é um assunto emergente que envolve esses três mundos, o natural, o social e o tecnológico. Por exemplo, uma pessoa com dependência tecnológica é aquele tipo de pessoa que não consegue sair do celular, que está toda hora vendo as notificações do celular, que não sai das redes sociais, que está toda hora postando foto, tal. No âmbito social, o que isso interfere? O rendimento no trabalho, o rendimento escolar, as pessoas podem ficar deprimidas, pode ficar com ansiedade. E o que o tecnológico envolve nessa questão? Qual a sua imagem perante uma rede social digital? E qual a sua imagem perante a uma rede social presencial? Então, são tudo questões que a gente pode analisar de acordo, por exemplo, com aspectos do comportamento e da biologia do ser humano. Número 4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Por exemplo, pessoal, atualmente nós temos diversas áreas se ramificando, né? Na biologia, por exemplo, áreas emergentes são a bioinformática, a bioquímica, biotecnologia, a nanotecnologia e assim por diante. Será que no futuro nós teremos um aplicativo, né,
em que consiga diagnosticar todas as doenças? E se esse futuro realmente existir, será que médicos ainda existirão? Se os médicos existirem, para que eles serviriam? Será que a nossa sociedade ela não está se encaminhando para nos tornarmos só programadores? Ou seja, talvez todas as habilidades humanas que a gente tem hoje, né, seja de montar uma aula, seja de escrever um texto, seja de ensinar, talvez tudo isso esteja migrando para a inteligência artificial. Talvez uma inteligência artificial esteja daqui a alguns anos dando essa aula para vocês. E daí, o que um professor faria? Qual seria a perspectiva neste mundo, né? Então, a gente tem que parar e analisar essas transformações. Outro tipo de transformação socioambiental, a poluição ou a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. A gente já tem tecnologia renovável para diminuir drasticamente essa emissão de dióxido de carbono, mas quais seriam os seus impactos, tanto na cultura econômica, quanto também no clima? Quando nós tivemos a pandemia de Covid-19 e deu lockdown mundial, a gente teve uma pequena noção de como seria um mundo sem o ser humano. Alguns locais, a água que já era mais enturvecida, ela ficou mais clara, animais começaram a aparecer em centros urbanos. Então, só o ser humano se intocar em sua caverna, digamos assim, para a gente ver a natureza em seu auge. Então, até onde as nossas políticas capitalistas, socialistas e comunistas são benéficas para o nosso planeta e para a nossa relação com ele e com nós mesmos. 5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e seus grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. Aqui, pessoal, é bem interessante destacar que na educação infantil, boa parte dos conteúdos que a gente vai ver ali do currículo base território catarinense, ela está associada à diferença do próximo, né? A reconhecimento das cores, que as pessoas não têm as mesmas cores, de olhos, de pele, de cabelo, também a cultura de cada pessoa, de cada povo, da localidade, quais são as impressões culturais. Então, a parte de ciências na educação infantil, ela preza muito isso. E lá no ensino fundamental, é bem interessante trabalhar esses assuntos associados, por exemplo, ao racismo e genética, associado, por exemplo, à dimensionalidade da sexualidade humana. Enfim, dá para se trabalhar várias coisas nesse quinto item de competências. 6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas da ciência da natureza de forma crítica, significativa e reflexiva e ética. Ou seja, utilizar, né, as ferramentas digitais para promover o ensino e a aprendizagem, o compartilhamento do conhecimento entre essas redes de computadores para aprimorar ainda mais o nosso desenvolvimento social. 7. Conhecer, aprender e cuidar de si mesmo, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos da ciência da natureza e das suas tecnologias. Ou seja, conhecimento de primeiros socorros, reconhecimento de alguns sintomas de doenças, como tratar, por exemplo, uma febre muito alta até chegar num médico mais próximo, como estancar um sangue, né, até conseguir atendimento, e assim por diante. Ou até mesmo a questão de alimentação, nutrição, né, o cuidado de si em geral. Número 8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente às questões científico-tecnológicas e socioambientais,
e a respeito da saúde individual e coletiva com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Ou seja, promover projetos em que acolham, né, e estimulem o trabalho coletivo, a criatividade, a reflexão, o debate, né? Pode ser um projeto de criação de uma horta, pode ser o projeto da observação de um microecossistema, pode ser o projeto de criação de brinquedos com materiais recicláveis e assim por diante. Então, aqui, pessoal, nesses próximos slides, nós temos o currículo base do território catarinense. E daí eu destaquei só a parte aqui do ensino de ciências. Não, eu não vou ler todo ele agora. Eu quero que vocês leiam em casa, deem uma analisada nesse currículo, principalmente aqui, ó, quando fala sobre essas unidades temáticas. Aqui na educação infantil, nós não temos essa unidade temática, mas nós temos os objetos de conhecimentos imprescindíveis, como etnia, etnossaúde, estereótipos, que foi aquilo que eu falei ali no slide anterior. E daí eu quero que vocês analisem bem, né, esse currículo do território catarinense, porque mais adiante lá nos slides vai ter uma perguntinha para vocês anotarem no caderno de vocês a resposta. Então, além dos conteúdos programáticos, as habilidades, competências, objetos de conhecimento, o currículo do território catarinense, ele traz algumas indicações metodológicas. Para o ensino de ciências, nós temos como algumas indicações as práticas experimentais, né, envolvendo o método científico, que é problematização, hipótese, experimento, discussão e análise de dados, inclusive interpretação gráfica, pesquisa de campo, né, fazendo pesquisa, coletando dados, seja de material biológico, seja de entrevista, seja por um Google formulário e assim por diante. Leituras técnicas, interpretação, ou seja, leitura de um artigo, né, ou de um assunto correlacionado, produção de maquetes para elucidar melhor um problema, atividades lúdicas, né, que são atividades que envolvem brincadeiras, que envolvem em que o aluno consiga visualizar, tocar alguma coisa, paródias, em que eu pego um videoclipe ou uma música e crio uma letra em cima associada ao conteúdo. Uso de tecnologias como vídeos, slides, pôster, aplicativos. Hoje em dia existem vários aplicativos de ensino de ciências, é bem bacana dar uma explorada lá. Joga no Google, vocês vão conseguir ver alguns exemplos e baixem no celular de vocês, que vocês vão ver, assim, que é bem legal e bem interessante de explorar um pouco, né, isso. Estudo do meio, saídas de campo, né? Hoje em dia nós temos tanto as saídas presenciais, né, que estão meio restritas devido à pandemia, e também as saídas em laboratórios virtuais ou museus virtuais que tem disponível na internet. Elaboração de projetos científicos, como feiras e amostras científicas ou clubes de ciências, laboratórios de ciências, modelagens, acrósticos, que seriam piadas ou jogo de palavras, mapas conceituais, fazer dramatização, criar jogos, simulados, aula invertida, que seria os alunos dando aula, enfim, de acordo com o conteúdo. Enfim, pessoal, são várias as possibilidades metodológicas para se trabalhar o ensino de ciências. Na avaliação, nós precisamos considerar 3 aspectos fundamentais para avaliar a progressão da aprendizagem, que seria a apropriação de conceitos, a apropriação de procedimentos e a apropriação de atitudes. O que significa isso? O conceito é quando o meu aluno, por exemplo, entendeu o que é matéria e energia, certo? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Energia é o princípio da matéria e ela realiza trabalho, ou seja, ela pode se transformar numa coisa, ser transformada em uma coisa em outra, ela pode ser utilizada como energia elétrica, ela pode ser utilizada como energia solar para fotossíntese, ela pode ser utilizada, sei lá, para esquentar comida, né? Enfim, posso utilizar a energia para vários fins, certo? Então, eu compreendi o conceito de energia e matéria. Matéria, tudo aquilo que possui massa, e a energia, então, eu tenho a massa e a velocidade da luz, né? Que seria aquela forma famosa do Einstein, que é E igual a mc ao quadrado. Mas não vamos entrar em detalhes em fórmulas matemáticas neste momento.
Procedimentos é realizar experimentos mesmo. Por exemplo, eu sei que a matéria e energia está associada às transformações físicas. O que seriam as transformações físicas? Quando eu tenho o estado sólido, líquido e gasoso, certo? Bom, o estado sólido está passando para o seu estado líquido. Então, a temperatura do estado sólido está aumentando, consecutivamente, ele vai passar para o estado líquido. Se está no estado líquido, né, e a temperatura está aumentando, vai ter um determinado momento em que a temperatura vai atingir a temperatura de ebulição, e ele vai acabar atingindo o seu estado gasoso. Ou seja, lá no estado sólido, as partículas, né, que estão fazendo o estado sólido, elas vibram bem pouco, porque as partículas estão em constante vibração. No estado líquido, elas vibram médio, e lá no estado gasoso, elas vibram muito, certo? Bom, a partir deste conhecimento, quais são os procedimentos que eu posso fazer, né, para pegar e ver se eu realmente estou certo? Se eu pesquisar na teoria, diz que o gelo, né, a água congelada, ela se torna congelada lá no 0 graus Celsius. Se eu tirar para fora, numa temperatura como hoje, por exemplo, que está em torno de 25 a 30 graus Celsius, ela vai começar a derreter instantaneamente, né? Mesmo que pouquinho, mas vai começar a derreter. Isso significa que está acima de 1 grau. Ah, mas professor, quer dizer que se o ambiente estivesse a 0 graus, também o gelo não derreteria? Sim, o gelo não derreteria, certo? Ah, mas isso influencia no quê? Bom, se a gente parar para analisar no que vai influenciar isso, que daí vem as nossas atitudes, então pense, o conceito, eu sei que a matéria se transforma fisicamente em estado sólido, líquido e gasoso. No procedimento, eu fui lá e testei, coloquei um gelo, por exemplo, num ambiente com sol, e eu vi que ele derreteu, porque a temperatura está acima de 0 graus Celsius. Ou eu posso pegar uma água no seu estado líquido, que está lá em torno de 25 graus Celsius, e aquecer até 100 graus Celsius até começar a evaporar, né? Que é quando a chaleira está fervendo, por exemplo. Então, são dois tipos de experimentos que eu posso fazer, ou seja, são procedimentos. Agora, a atitude. Como é que isso se correlaciona ao mundo natural, social e tecnológico? Ao mundo natural, nós temos o ciclo da água, né? O ciclo das chuvas. Então, a água, no seu estado líquido, né? Ela é aquecida com a luz solar, ela evapora, leva gotículas e que fica lá nas nuvens até se concentrar bem e se tornar estado líquido de novo e descer e fazer o seu ciclo da água e assim por diante. É por isso que é incorreto afirmar que vai acabar a água do planeta. Pode acabar a água do planeta se algum evento de ordem cósmica acontecer. O que pode acabar é a água potável do nosso planeta, ou seja, aquele tipo de água que a gente que é tratada para a gente beber, que é consumível pelo ser humano, que não é poluída, né? Então, aí envolve as atitudes, né? Compreender o ciclo da água, compreender o ciclo atmosférico, né? Ou o ciclo entre tanto a hidrosfera, a atmosfera e também a litosfera, que seria a parte da Terra. Então, vamos de novo. Quando a gente está avaliando uma progressão de aprendizagem, nós precisamos avaliar o conteúdo, né, ou os conceitos, em duas linhas de abrangência, em três linhas de abrangência, tanto na consolidação do conceito, nos procedimentos para entender que esse conceito ele realmente é válido e quais atitudes que a gente pode aplicar a ele no mundo natural, social e tecnológico. No mundo social, por exemplo, a gente pode aplicar a distribuição de água por país, né? Qual a questão política da distribuição de água? Existem países onde as pessoas podem morrer de sede, porque né, tem muita seca. Como é que é a crise de seca aqui no Nordeste brasileiro, por exemplo? São tudo assuntos que podem ser abordados justamente para criar essa consciência crítica e investigativa nos alunos. Bom, ensinar ciências, será que é fácil ou difícil? Então, na questão da perspectiva de atuação docente, tem um livro muito bom que eu indico para todos vocês. Infelizmente, eu não consegui encontrar esse livro em PDF, né? Mas se vocês tiverem oportunidade e conseguirem comprar, é bem interessante, que é Ciências, Fácil ou Difícil, do Nélio Biso. Nesse livro, né, ele lista algumas perspectivas para atuação docente no ensino de ciências. O primeiro deles
é entender a prática cotidiana como um objeto de pesquisa. Ou seja, tudo que está no cotidiano pode ser um objeto ou um elemento para correlacionar uma pesquisa científica que você está abordando com um aluno de você ou sua turma, né? Conhecer estudos e pesquisas sobre ensino de ciências. Hoje em dia nós temos o Google Acadêmico aí à disposição, em que a gente pode jogar algumas palavrinhas-chave ali nele, e a gente consegue, então, descobrir alguns assuntos correlacionados ao ensino de ciências e ver que outros professores e pesquisadores estão fazendo atualmente. Encaminhar atividades sem se apresentar como uma fonte inesgotável de conhecimento, ou seja, o professor ele não é o dono do conhecimento. Hoje em dia, existe muito mais informações daquilo que a nossa capacidade biológica consegue absorver. Eu seria hipócrita dizer para vocês que eu sei tudo de ciências, ou tudo sobre o ensino de ciências, porque eu estaria mentindo. Mas se vocês vierem com uma pergunta para mim e estiver no meu alcance de respondê-la, com certeza eu vou responder. Então, é muito mais bonito admitir que você não sabe, que você vai pesquisar, ou que pode pesquisar junto com o aluno e debater sobre o assunto, do que dizer que você sabe e, na verdade, você não sabe, né? Depois, propor oportunidades de troca de ideias entre os alunos, ou seja, criar grupos de trabalhos, estimular o trabalho coletivo, né? Daí, propor problemas, estimular a experimentação e debates, procurar princípios e aplicações em contextos diversos nas aulas, ou seja, eu aprendi ou ensinei para o meu aluno que a água ela é feita de hidrogênio e oxigênio. Só que meu aluno ele nunca viu a fórmula da água, a fórmula química da água. Ah, mas daí lá numa aula que eu estou ensinando sobre fórmulas químicas, eu vou passar a fórmula química da água porque ele já sabe que é feito de hidrogênio e oxigênio, só que eu não apresentei a fórmula química. Ou que as moléculas são feitas de átomos e, consecutivamente, a célula é feita de moléculas e átomos. Né? Fazer esse jogo de conceitos, ou seja, progredir conceitualmente, né, com o aluno. Inclusive, ali no currículo base território catarinense, é bem interessante porque nós temos um processo de progressão conceitual e que está alicerçado naqueles três temas, deixa eu ver aqui, vou voltar aqui, ó, nesses três unidades temáticas, que é matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. A matéria e energia, desde lá do primeiro ao quinto ano, ela visa, né, compreender as transformações e manipulação da matéria e energia feita tanto pela ciência e tecnologia. Enquanto na vida e evolução está associado ao autocuidado, ou se conhecer, conhecer o próximo como indivíduo, como espécie, como cidadão, e também participar ativamente como sociedade em prol do nosso planeta, conservação ambiental e assim por diante. E aqui no Terra Universo é justamente para a gente entender esses avanços tecnológicos que estão nos levando à colonização espacial e, ao mesmo tempo, entender processos simples, como dia e noite e estações do ano, a partir dos movimentos de rotação da Terra, a estrutura da Terra, né, a organização geométrica e assim por diante. Utilizar a terminologia científica de modo correto, né? Então, a terminologia científica, como eu falei anteriormente, é um código de compactação, né? Ela serve justamente para a gente organizar melhor e mais sistematicamente o conhecimento científico, que é um conhecimento acumulado, e pesquisar e implementar formas inovadoras de avaliação, seja por debate, teatro, paródia, aula prática, projeto e assim por diante, e conhecer a visão de ciência na escola e na comunidade, ou seja, fazer uma pesquisa de como a escola vê ciência, de como a comunidade em torno vê o ensino de ciências. Certo, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo assunto, que é investigação científica. Lembrando, então, né, até um bebê sabe fazer o método científico, sabe aplicar o método científico, e por isso que eu já começo com esse slide, né? Então, um bebê, ele consegue observar algo, ou seja, nosso primeiro item, a observação, ele formula hipóteses, né? Ele fica olhando, analisando e formulando suas hipóteses, ele faz o experimento, né? Quando ele coloca uma coisa ali na boca, experimenta se é bom, se não é, se dá para engolir, se não dá, ele analisa os resultados, então ele começa a pensar, será que sim, será que não?
Será que vai me fazer mal? Será que não vai? Mesmo que instintivamente, é claro que ele não tem esse raciocínio tão elaborado que eu estou colocando neste momento, mas instintivamente ele faz esse tipo de raciocínio. E ele vai comunicar suas descobertas, seja através do choro, seja através de um riso, seja através de mexer o corpo inteiro. E ele vai também convidar outros para reproduzir os seus resultados, né? Então, ele vai buscar os seus semelhantes ou aquele que entende a sua linguagem para conseguir, né, compartilhar a sua descoberta. Nós, na parte de ciências, a gente utiliza as evidências para a comprovação de fatos. Nós temos três tipos de evidências: a evidência direta, a indireta e a estimada. A evidência direta são obtidas através dos órgãos sensoriais, como olhos, boca, nariz, ouvido e pele. Agora, a indireta são obtidas através de instrumentos que amplificam as funções sensoriais humanas, como telescópio, microscópio, radiotelescópios e espectrômetros. E a estimada é quando os sentidos não conseguem captar com clareza as informações da natureza. Daí adotamos modelos, como, por exemplo, o modelo atômico, um modelo tridimensional de uma célula, um modelo anatômico, onde eu consigo visualizar músculos, ossos e assim por diante. Daí nós temos os métodos de investigação científica. Em primeiro lugar, antes, só para vocês entenderem o que seria o método, a metodologia é o estudo dos métodos. O método, ele é o caminho para chegar a um determinado objetivo. Se o objetivo, né, ele está associado à generalização, nós normalmente utilizamos o método indutivo, ou seja, o pesquisador parte da observação de situações específicas para obter conclusões gerais, né? Então, todos os seres vivos se comportam dessa maneira porque eles possuem determinadas características específicas para se comportarem dessa maneira. Isso é um exemplo de método indutivo. Agora, o método dedutivo, ele ocorre a partir da particularização, ou seja, o pesquisador parte da observação de uma situação geral para explicar as características de um objeto individual. Ou seja, eu vou analisar todo o contexto de formação da Terra, o que existe de estudos sobre o surgimento do universo e surgimento do nosso planeta, e vou correlacionar os materiais existentes com a formação, por exemplo, das células, então, que é a unidade da vida. Então, eu estou partindo de várias, né, uma observação mais geral sobre o planeta e o seu contexto no universo, justamente para chegar numa partícula, numa partícula não, numa unidade, numa célula, né? Então, eu estou avaliando uma unidade. Aqui eu avalio, por exemplo, fenômenos, eventos e assim por diante. Bom, no método hipotético dedutivo, nós temos, então, o pesquisador identifica um problema, estabelece hipóteses para resolvê-lo e depois testa se elas seriam falsas ou não, né? Então, aqui, só a título geral, no método indutivo e dedutivo, nós podemos sim fazer ele só através de revisão bibliográfica, né? Através de pesquisa em outros estudos, em outras análises de dados e assim por diante. Já ali no hipotético dedutivo, a gente já está criando uma própria esquema metodológico associado ao método científico, que é observação, hipótese, experimentação, análise de resultados e assim por diante, né? Justamente para conseguir se atingir o objetivo da pesquisa, ok? Então, já no método dialético, existe um confronto de ideias, a tese é a ideia inicial, confrontada com a antitese, que é uma tese contraditória. Por fim, identifica-se a síntese como resultado da ponderação. Ou seja, digamos que eu acredito em A e a turma acredita em B. E a partir disso, já que essas duas respostas, A e B, elas coexistem, a gente vai encontrar elos em comum entre essas duas respostas e vão ter uma ponderação, uma síntese. Então, de novo, enquanto um método indutivo,
ele parte de uma generalização de observações, né? Ele atinge as generalizações através de observações específicas, né? Aos padrões. O dedutivo, ele vai até a particularização. Então, eu pego o contexto geral e entro no particular. Aqui eu pego os específicos ou o contexto particular e eu vou fazendo um geral, né? Ou seja, indutivo, de novo, ele parte das observações particulares ou específicas e faz uma generalização. O dedutivo, eu parto, né, das observações mais gerais e chego até a particularização, certo? Então, aqui eu tenho várias unidades para formar um conjunto de unidades. Aqui eu tenho já várias unidades para formar uma unidade. Acho que foi claro. Então, enquanto um parte, né, de várias específicas e generaliza, o outro parte do geral e ele coloca uma particularidade, uma particularização daquilo ali. E aqui esse já não, já constrói seu próprio raciocínio através do método científico, e aqui é mais o método dialético, da conversação, do confronto de ideias e assim por diante. Então, vamos lá, alguns exemplos mais visuais, né? Então, aqui minhas observações no método indutivo, né, na questão da indução, eu tenho aqui A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e D igual a 4. Essa é a lógica indutiva, certo? A conclusão das minhas observações vai ser que E é igual a 5, porque houve uma progressão crescente dos números em relação às letras. Então, eu induzo a minha conclusão em que E é igual a 5. Agora, no argumento dedutivo, nós temos o seguinte: sempre que chove, fico resfriado. Hoje choveu, logo ficarei resfriado. No argumento dedutivo, a conclusão se segue necessariamente das premissas, ou seja, aqui eu tenho um conjunto de observações, então eu observo esse padrão e concluo aonde vai ser a minha particularidade, ou seja, né, aqui ele pega e parte das observações específicas, então estou pegando uma observação específica e eu generalizo na minha parte de conclusão. Então, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4, logo, E vai ser igual a 5. Aqui na dedução, eu parto de uma observação geral e faço uma particularização, né? Então, como é que é o caso aqui da nossa charge, em que, sempre que chove eu fico resfriado. Então, é uma premissa. Então, se vai chover hoje, logo ele vai ficar resfriado. E se não chover, o bonequinho ele não vai ficar resfriado. Então, seria essa questão. Então, parto de um geral e faço uma particularidade. Um exemplo. Se eu tiver moléculas feitas de carbono, né, e elas estiverem cercadas de membrana plasmática, logo elas são células. Isso é um método dedutivo. Então, aqui só para fixar bem, né, as diferenças do método indutivo para o método dedutivo. O indutivo, ele parte do particular para o geral, então tem a observação, experimentação, formulação de hipóteses explicativas, as teorias, enunciados, leis e etc. Aqui no dedutivo, ele parte do geral para o particular. Daí tem a formulação de um problema, formulação de uma hipótese, verificação da hipótese, experimentação, obtenção de resultados, teorias, enunciados, etc. Bom, o conhecimento científico, como ele é um conhecimento acumulado, né, ou seja, ele está organizado em gavetas, em que a gente pode retirá-las a qualquer momento e acessá-las, a gente também tem uma hierarquia do conhecimento científico, que vai do menor ao maior. A hierarquia menor é a hipótese científica, que é o nível mais baixo do saber científico. Daí nós temos o nível baixo, né, que é o achado ou descoberta, que ele tem vantagem sobre a hipótese por serem resultados efetivamente constatados via observação ou experimentação. Os modelos científicos, eles já estão numa posição intermediária, porque eles apresentam superioridade aos achados por apresentarem uma estrutura lógica
resultado da experimentação, permitindo previsões cuja confiabilidade pode ser aferida. Ou seja, eu sei que um átomo ele possui prótons, elétrons e nêutrons, porque através da experimentação eu consigo perceber essas subpartículas atômicas. Entretanto, eu não consigo visualizá-las com clareza. Então, eu preciso criar um modelo científico para agrupar esses conhecimentos coexistentes. Aqui no nível alto, nós temos as teorias científicas, que elas se mostram ser superiores aos modelos, por permitirem não apenas previsões acerca de um dado conhecimento, mas também a identificação de eventuais ações de controle. Ou seja, eu tenho a teoria da evolução. A teoria da evolução darwiniana, hoje, eu posso utilizar como uma medida de controle de expressões gênicas, para pegar e curar doenças genéticas, ou até mesmo fazer manipulações de células, né? Através da teoria celular, eu sei que eu consigo fazer manipulações celulares e gerar, através de células embrionárias, tecidos novos, como pele, músculos, para revestir pessoas que talvez perderam um órgão, né? Ou um membro. Maior, né, que seriam as leis científicas, que é o nível mais alto do saber científico, tendo o alcance funcional de uma teoria, mas com um grau muito maior de confirmação empírica, consecutivamente confiabilidade. Ou seja, por exemplo, temos a lei da gravitação, ou a lei gravitacional. Todos nós sabemos que ela existe, mesmo sem compreendê-la muito bem. Por quê? Porque nós sabemos que a gente não flutua por aí, né? Bem que poderia a gente sobrevoar, por exemplo, em alguns momentos em que o trânsito está caótico, a gente não consegue sobrevoar, não, né? Então a gente precisa, sim, né, se confortar que a lei gravitacional ela existe. Então aqui nós temos algumas escolas do pensamento científico, né, como empirismo, racionalismo, transcendentalismo, positivismo e determinismo. O empirismo, ele é uma corrente filosófica, né, iniciada ali no período renascentista, ali na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, em que os filósofos, um deles mais icônico, que é o Francis Bacon, ele acreditava que a experimentação é a base de todo o conhecimento humano, que só através da experiência que o conhecimento poderia ser validado como real. Já o racionalismo dogmático, por exemplo, do René Descartes, que é aquele que fez o método científico, ele acredita que o raciocínio seja uma operação mental, discursiva e lógica que usa uma ou mais proposições para extrair conclusões. Ou seja, se uma proposição é verdadeira, falsa ou provável. Ou seja, se A é verdadeira, talvez B seja falsa. E assim por diante. Né? Então, tem uma estrutura de organização lógica. Já o transcendentalismo, né, ele, além de ser um movimento filosófico, foi um movimento poético desenvolvido na América do Norte, né, ali na década do século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, desculpa, por Immanuel Kant, né? Então, ele acreditava, Immanuel Kant, que o empirismo e o racionalismo, eles coexistiam e que cada indivíduo, ele absorve o conhecimento de uma maneira diferente. É como se eu tivesse um recipiente cheio de água e eu colocasse em diversas garrafas de formatos diferentes essa mesma água. O conhecimento seria a água e as garrafas de formas diferentes seriam os indivíduos. Ou seja, o conhecimento é o mesmo, mas a forma com que ele é absorvido, ele é diferente para cada pessoa, ele é particular. O positivismo, ele é a corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX, e ela defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas, como leis da física, das relações sociais, da ética e assim por diante. O positivismo, ele é uma das vertentes do secularismo, né? O secularismo seria uma vertente em que as pessoas ou a população ela não acreditam muito nas religiões, né? Como verdades absolutas, em questões de morais e éticas. Por um lado, isso até que é bom, né? Em que as pessoas elas têm mais neutralidade entre elas e com isso elas conseguem cooperar mais e desenvolver mais socialmente e tecnologicamente. E, por outro lado, né, isso acaba enfraquecendo algumas reflexões profundas do próprio ser humano sobre, por exemplo, o que
acontecerá com esse indivíduo após a morte? Quais as suas expectativas do local e com as pessoas com que essa pessoa quer morrer, né? Então, são tudo questões que acabam ficando deixadas para trás, justamente por um conhecimento muito mais rígido, né, que seria o conhecimento científico, e mais determinista, que daí já vem nosso outro, né, a corrente de pensamento científico, que seria, né, a teoria filosófica de que todo acontecimento é explicado pela determinação, ou seja, por relações de casualidade, embora o seu sentido mais vulgar de determinismo refira a uma causalidade reducionista, não necessariamente é sinônimo de reducionismo, ou seja, quando a gente fala em reducionismo ou holismo, são duas coisas de polos diferentes. O reducionismo é quando eu vou lá do maior para o menor, e o holismo é quando eu pego do menor para o maior, certo? O determinismo, ele acredita que tudo na natureza ele já está escrito, já vai acontecer. As partículas, elas estão aqui porque elas deveriam estar aqui neste momento, porque houve uma série de fenômenos que fizeram que elas estiveram aqui e que no futuro elas poderão estar em outro lugar, porque uma série de fenômenos ocorrentes nesse tempo colocaram elas para este lugar, né? Mas pesquisas recentes na física quântica perceberam que o determinismo ele pode ser quebrado, né? Uma das experiências mais famosas que tem aí é a do gato de Schrödinger, que ele representa ali o princípio da incerteza da partícula onda, onde que a gente não consegue perceber a velocidade e posição ao mesmo tempo de uma partícula quântica, né? Então, a partir disso, o determinismo ele cai por terra. A gente não consegue prever o passado, presente e futuro com exatidão, por exemplo. Então, ele não é determinista. Mas a corrente filosófica positivista poderia sim influenciar positivamente na nossa sociedade, diminuindo, né, intolerâncias religiosas, por exemplo, tem como fazer isso através da ciência, e também, ao mesmo tempo, coabitar com as tecnologias e com o desenvolvimento científico e fazer com que a população participe muito mais do debate de construção da nova sociedade. Será mesmo que a população quer que daqui a 30 anos nós tenhamos seres humanos aperfeiçoados e outros menos aperfeiçoados? Será que a gente tem como barrar isso? Como será que a gente barraria isso? Será que a gente pode frear o desmatamento das florestas e diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera? Se tivesse como a gente faria isso? Como arrecadar dinheiro para as novas tecnologias de geração de energia, né? Então, talvez, se a gente tivesse um debate muito mais aberto com a população de todos os níveis de escolaridade e que se tivesse essa corrente mais positivista, a gente nem estaria cogitando a possibilidade de virar jacaré se tomar vacina para a Covid-19. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos da investigação científica escolar. O aluno, normalmente, ele já vem com algum argumento pré-concebido sobre o assunto, porque ele tem a sua base de evidências empíricas, ou seja, de relacionamento com a família, dos seus amigos, ou até mesmo de autoteste, né? Então, ele vem já com um argumento perceptivo, né? A função de uma investigação científica na escola é transformar esse argumento perceptivo em um argumento conceitual, através da experimentação e análise. Bom, já vou falar de novo ali sobre a nossa experimentação e análise e avançar, mas aqui eu acho que já cabe a gente conversar um pouco. Ali no currículo território catarinense, é interessante analisar que nós temos uma progressão conceitual, né? Nós temos matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. E eu pergunto para vocês o seguinte: o que é e como ocorre a progressão conceitual no ensino de ciências, na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental? Responda com base na análise do currículo território catarinense. Ou seja, eu quero que vocês leiam lá aqueles slides que eu passei rapidinho, né, da educação infantil, com a lista dos conteúdos, habilidades, competências, e do primeiro ao quinto ano, que são esses slides aqui, deixa eu voltar. Toda parte desses slides aqui, eu gostaria que vocês lessem e respondessem essa questão no caderno de vocês, justamente para a gente debater nas próximas aulas. Tá.
Bom, por que eu perguntei isso para vocês? Porque vocês vão perceber que ali as habilidades e os conteúdos, objetos de aprendizagem, eles estão associados a uma pirâmide de aprendizagem, né? Eu coloquei aqui a pirâmide de William Glaser, né, que é a pirâmide das aprendizagens passivas e ativas, justamente para vocês entenderem mais ou menos como será a nossa dinâmica das nossas aulas em si. Então, para William Glaser, um método de aprendizado passivo corresponde em ler, escrever, observar, ver e ouvir, que chega até 50% da aprendizagem do aluno. No momento que a gente fala de aprendizagem ativa ou aprendizagem significativa, corresponde a discutir, praticar e ensinar. Ou seja, quando o meu aluno ele discute sobre aquilo que ele leu, escreveu, observou, viu e ouviu, ele sabe fazer os procedimentos relacionados àquilo ali, ele consegue ensinar. Se ele consegue ensinar, foi porque ele aprendeu, certo? Então, estimular esse tipo de trabalho em que os alunos exponham o produto final da sua aprendizagem, não só como um teste de conceitos, de progressão conceitual. É por isso que a gente precisa sempre ter em mente aquele tripé da avaliação, que é o conceito, para a gente avaliar a progressão conceitual, sim, do aluno, o procedimento, para a gente avaliar como ele se comporta numa discussão, num procedimento prático, numa pesquisa, numa experimentação e assim por diante, e também nas atitudes. O que ele conseguiu somar daquilo ali? O que ele consegue ensinar para a sociedade sobre aquilo que ele aprendeu, né? Então, essa pirâmide de aprendizagem, pessoal, só para título de curiosidade, ela foi desenvolvida por um psiquiatra norte-americano, que ele que desenvolveu essa teoria das pirâmides de aprendizagem. É bem interessante dar uma pesquisada no Google, inclusive Google Acadêmico, a respeito, e ampliar um pouquinho o conhecimento a respeito. Bom, voltando para o nosso assunto ali de investigação científica na escola, vamos pegar aqui um exemplo bem prático, rapidinho e eficaz, né? Sem colocar série, sem colocar habilidade e competência, só para a gente brincar um pouquinho. Então, aqui nós temos a temática, que é meio ambiente, a problematização é quais os fatores limitantes para a vida. Assunto, plantas bebem água? Como elas fazem isso? Conceitos que a gente pode trabalhar com os alunos, meio biótico, que é tudo aquilo que possui vida, e meio abiótico, que é aquilo que não possui vida. Lembrando que para possuir vida, precisa ter célula, ter metabolismo próprio, né, ter nutrição e assim por diante. Procedimentos, né, investigação experimental. Atitudes, qual a importância das plantas para o acúmulo de nutrientes no solo? Bom, vamos lá. Primeiro, conteúdo que precisa passar para eles. Fatores limitantes para a vida. Dentre os fatores limitantes para a vida, nós temos a disponibilidade de água e nutrientes, a reatividade com a luz solar, as relações com os outros organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes, ou seja, interações ecológicas, né? Meio biótico e abiótico, nós podemos citar aqui, então, né, do meio abiótico, os nutrientes, os ciclos, né, de gases, da água, dos minerais, a energia térmica gerada em cada etapa, né, da respiração, da fotossíntese e assim por diante. E ali no meio biótico nós temos os organismos decompositores, como os fungos, os consumidores, como os herbívoros e carnívoros, e os produtores, como plantas, algas e assim por diante. Nós temos também, podemos destacar também o fluxo de energia ecossistêmica, onde, tipo, a energia começa pela radiação solar, onde os produtores absorvem essa energia, fazendo a fotossíntese e constroem moléculas que vão dispersar para todo o ecossistema, que é a glicose. Então, os consumidores primários, que são os herbívoros, vão se alimentar da glicose existente nos vegetais, né, que produziram essa substância através da fotossíntese, e os consumidores secundários, que são carnívoros, vão se alimentar consecutivamente dessa glicose. Então, por que é importante entender esse fluxo de energia ecossistêmica, né? No momento que eu entendo isso, eu entendo que se eu poluir com mercúrio, né, de extração de minerais, lençóis freáticos, ou um rio, ou um lago, e assim por diante, esse mercúrio vai ser absorvido pelos peixes.
consecutivamente, os peixes que a gente poderia se alimentar, que poderia virar alimento de consumo na nossa mesa, numa janta, no almoço, assim por diante, eles vão estar contaminados com mercúrio e a gente também vai absorver esse mercúrio que é tóxico, podendo gerar doenças inflamatórias, infecciosas e cancerígenas. Então, esse é só um pequeno exemplo da importância da gente entender o fluxo de energia ecossistêmica dentro, né, aí para nossa importância como indivíduo, né, não só como sociedade. Então, os decompositores, que são representados por fungos e bactérias, eles pegam a matéria orgânica morta e retransformam ela em nutrientes, justamente para serem utilizados por organismos produtores novamente. Então, aqui, só para terminar o nosso conceito, né, o fluxo de energia ecossistêmica ele é unidirecional e decrescente, ou seja, a energia maior vem do Sol, a energia maior é captada pelas plantas, daí vem a energia captada pelos consumidores primários, que são os herbívoros, depois é distribuído ali para os carnívoros primários, os consumidores secundários e terciários. Daí, nas relações ecológicas, nós podemos destacar dois tipos, né? As intraespecíficas, quando os indivíduos pertencem à mesma espécie, e as interespecíficas, né? Nas relações tanto intraespecíficas, que são da mesma espécie, enquanto interespecíficas, que são espécies diferentes, possuem relações harmônicas, onde os dois saem beneficiados ou, né, neutralizados, e relações desarmônicas, que são relações em que um sai perdendo, sempre assim. Então, como exemplo, nós temos nas intraespecífica, a formação de colônias, como é o caso de algumas bactérias e algumas, por exemplo, quinidários, a sociedade, né, como algumas formigas, seres humanos e assim por diante. Daí, nas desarmônicas, entre as intraespecíficas, que é entre os, né, seres da mesma espécie, nós temos o canibalismo, como exemplo aqui o porco comendo bacon, né, e também temos nas relações harmônicas o mutualismo, onde a vaca está se alimentando de pasto, então qual é o benefício para as plantas disso? Porque na hora que ela for defecar, ela vai gerar matéria orgânica. A protocooperação, em que nós temos, por exemplo, aqui um pássaro retirando, né, a matéria orgânica dos dentes de um jacaré, consecutivamente ele está ajudando o jacaré, limpando os seus dentes, e o pássaro está se alimentando. Então, nós temos vários exemplos aqui para vocês explorarem, não vou estar lendo um por um, mas isso representa os tipos de relações ecológicas que a gente pode ter na natureza. Daí nós temos também que sinalizar que nós temos tanto a ecobiose, né, que são a relação entre os seres vivos e o meio ambiente, que é quando nós temos o meio biótico e abiótico interagindo, e a lelobiose, que é quando nós temos essas relações intraespecífica e interespecífica. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês o procedimento experimental daquela prática ali envolvendo, né, a nossa pesquisa de investigação científica na escola, que é plantas bebem água, como elas fazem isso. Eu coloquei uma prática aqui bem interessante para vocês, que seria legal se vocês fizessem em casa para comprovarem que plantas realmente bebem água. Então, o que vocês vão precisar vai ser duas flores brancas, 2 copos com água, corante comestível colorido e uma tesoura sem ponta. Então, basicamente, vocês vão colocar uma água com corante, né, e colocar as flores brancas e esperar um tempo. E vocês vão perceber que, se o corante for azul, as pétalas da flor ela vai ficar azul, né? Se for vermelha, vai ficar avermelhada. Então, isso significa que a água é absorvida pela planta através da raiz, ela sobe pelas paredes, né, ali da planta e vai ser e ela vai transpirar através das folhas, ou seja, as plantas suam, né, entre aspas, né, ou seja, retiram partículas de água do seu corpo através das pétalas, né, através das folhas. Aqui alguns vídeos recomendados para vocês. Eu coloquei aqui o tempo de exibição de cada um, justamente para vocês se organizarem melhor, né?
nas aulas de vocês aí no remoto. É bem interessante assistir o ensino de ciências, um método científico, a cadeia alimentar, biomas e relações ecológicas, e como as plantas bebem água, é a nossa experiência que eu acabei de comentar para vocês. Aqui são as principais referências, né, utilizadas para essa aula. E é isso aí, pessoal. Espero que todos estejam bem, que tenham gostado da aula. E se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar pelos nossos canais de comunicação.